É a pergunta que não quer calar, Valdeci. Como recuperar o meu veículo após a busca e apreensão? Até molhar a boca aqui para poder conversar com você sobre esse tema, porque nesse vídeo a gente vai tratar especificamente de questões que você pode fazer para poder recuperar o seu veículo. Vai ser um guia, na verdade, aqui, um passo a passo para você poder recuperar o seu veículo após ali ele ter sido apreendido dentro de um processo de busca e apreensão. Então a gente vai falar de tudo, de prazo, de valor, de procedimento, como você tem que, o que você tem que fazer, na verdade. Sem um advogado, você já conseguiria resolver todas essas questões. Deixa eu até me enquadrar melhor aqui. Então, o que eu vou pedir para você? Clica no sininho, se inscreve no canal. Se no final esse vídeo fizer sentido, dá um like aqui, compartilha com as pessoas que você conhece que tem financiamento de veículo. Afinal de contas, um abalo na capacidade econômica pode levar a gente ali para um atraso da parcela e esse atraso efetivamente acabar proporcionando, infelizmente, uma busca e apreensão. Então, antes de entrar no vídeo, já clica aqui, dá um like, se inscreve no canal que você vai receber tudo em primeira mão e seja muito bem-vindo ao canal mais odiado pelos bancos e pelos banqueiros, porque aqui a gente revela absolutamente tudo que eles não querem que você saiba e eu já vou te chamar para dentro da tela, porque a gente vai tratar dessas questões aqui, vai falar muito de como você vai recuperar o seu veículo, quais são as possibilidades que você tem de recuperar o seu veículo. Então vamos lá, primeira coisa, a gente vai começar a entender como que funciona uma ação de busca e apreensão. Vamos trazer todos os pontos aqui para você entender o básico, né? O que acontece dentro de um processo, o que acontece antes de um processo de busca e apreensão, por que o seu veículo pode ser apreendido. Então, o primeiro ponto que você tem que entender é que o processo de busca e apreensão só vai ocorrer se houver uma inadimplência. O processo todo o procedimento, todo o processo, ele só se inicia se a gente tem uma inadimplência. E isso ocorre quando o comprador não paga as parcelas do financiamento daquilo que ele acordou com a instituição financeira. Então, esse é um primeiro ponto. Deixa eu tentar me alinhar aqui. Esse é um primeiro ponto, é o passo 1, para poder a busca e apreensão acontecer e ali, efetivamente, no final, você ter o seu veículo apreendido. Depois desse passo, a gente tem a notificação. Você está inadimplente, o banco, por um dever legal, ele tem que notificar você. E aqui eu vou fazer um parêntese, porque a gente tem os contratos antigos, que está ainda sob a égide do Decreto-Lei 911, antes da atualização pelo Marco Legal das Garantias, então o procedimento é um pouco diferente, aqui vai ter um enfoque maior, porque a maioria dos contratos hoje que a gente tem no mercado ainda está nesse modal, nesse modelo, e a partir desse ano, se você realizou um financiamento novo, a gente vai fazer um vídeo sobre isso, mas fato é que o banco tem que notificar você, e essa notificação ela é via R, ela acontece por meio do correio. Então, você tem que estar inadimplente, você tem que receber uma notificação do banco. Ponto importante, que essa notificação ela tem que ser enviada para o endereço que você forneceu ali quando foi realizar o financiamento do seu veículo. Valdeci, por que é importante saber disso? Porque se o banco, você forneceu o endereço A e o banco mandou para o endereço B, sintetizando aqui, ele mandou para o endereço errado, essa notificação é inválida e para o banco entrar com um processo, com uma ação judicial, essa notificação ela tem que ser válida, ou seja, quando ele enviar no correio, basta o mero envio, tem que ser para o endereço fornecido no contrato. Valdeci, me mudei. Bom, se você... Primeira coisa, se você mudou, eu já oriento você notificar o banco a respeito dessa mudança, porque é um dever seu notificar a instituição financeira e a partir dessa notificação, o banco ele tem que alterar os seus dados cadastrais e ele tem que te notificar não mais no endereço que você forneceu no contrato, mas no endereço que você forneceu quando você realizou a mudança de domicílio. Por quê? Porque ele vai ter que te notificar nesse endereço. Só após uma notificação válida que ele vai poder efetivamente entrar com uma ação judicial. Ou seja, o banco, você está inadimplente, o banco te notificou, você não pagou, e aí, a partir disso, o banco aí sim pode ingressar com uma ação de busca e apreensão
e apreender o seu veículo, que aí a gente vem no ponto 4 dessa primeira explicação. O juiz, ele vai analisar, e o que o juiz analisa aqui? Ele analisa se está inadimplente, ele analisa se houve a notificação, ele analisa se há mais requisitos preenchidos, como, por exemplo, o seu contrato original ali dentro, se a notificação foi para o endereço correto, aí sim ele vai permitir, ele vai analisar esse pedido e se tudo estiver certo, ele vai conceder uma decisão liminar, e essa decisão liminar, no Decreto-Lei 911, é uma decisão que descamba na apreensão imediata do veículo. Então, se preencher todos esses requisitos que a gente está conversando aqui, possivelmente vai ter uma decisão, vai ter abertura do processo judicial, da ação judicial, o juiz vai analisar, se tudo estiver correto, ele vai dar uma decisão liminar que vai ali, que visa apreender de forma imediata o seu veículo. Isso é muito rápido, pode acontecer em 24 horas, o banco comprovando tudo isso. E aí, o veículo foi apreendido, você tem o quê? Você tem o prazo ali para poder recuperar o seu veículo. Valdeci, como que eu recupero o meu veículo? Já fiz live, já fiz vídeo aqui mostrando que depois do veículo apreendido, depois de uma liminar concedida, é possível com uma defesa técnica você ali reverter essa situação. Então, se você está diante de uma situação dessa, estou deixando o link do WhatsApp aqui, você fala comigo, ou com os nossos especialistas. A VR Advogados é referência nacional quando o assunto é banco, são 13 anos de mercado. Se você colocar o meu nome no Google, quem é Valdeci Rabelo, você vai ver que são quase 10 mil processos ativos. Então, o veículo foi apreendido. Esse aqui é um direito seu, ó. Você tem 5 dias para poder fazer o quê? Recuperar o veículo com o pagamento. A purgação da mora. Com o pagamento do que está em atraso. E aí eu vou explicar para você que não é só do que está em atraso. Vou explicar exatamente para você o que você tem que pagar até para você não ser prejudicado. Então, você tem o período para poder pagar, os 5 dias para poder efetivar o pagamento, para poder purgar a mora. Esse prazo ele já começa a contar logo no dia seguinte. Terminando o prazo, olha só, ponto importante aqui, se esse prazo cair em feriado, fim de semana, aí vai ser prorrogado, por exemplo, caiu no domingo, segunda-feira você pode, eventualmente, ali realizar o pagamento, e aí se você perder esse prazo, já era. O banco pode levar esse veículo a leilão. Então é importantíssimo que no seu direito de purgar a mora, que você ali efetive dentro do prazo correto para você recuperar o veículo. Você não pode vacilar nesse ponto aqui. Então, Valdeci, eu entendi que eu tenho 5 dias para poder purgar a mora, só que o que eu tenho que pagar? O que é purgar a mora? O que de fato eu tenho que efetivar de pagamento para o banco? Quais são os valores a serem pagos? Primeiro, você sabe que você tem as parcelas que já estão em atraso. Então, todas as parcelas que estão vencidas, você vai ter que pagar. Segundo, todas as parcelas que estão a vencer. Então, são as parcelas vencidas e vincendas. Quando você vê esse termo, parcelas vencidas, é o que já passou, e as vincendas é as que iriam vencer. Então, você vai ter que pagar elas também. Você tem que pagar todas as parcelas futuras do financiamento quando você fala em purgar a mora. E, por fim, os encargos, que compõem o valor de correção monetária, de juros, de multas, que estão previstas nos contratos. Então, basicamente, nesse primeiro momento, é isso que você tem que pagar. As parcelas em atraso, as parcelas que ainda vão vencer e os encargos. Olha assim, muito pesado, não estava conseguindo pagar nenhuma parcela, nem as parcelas normais, como é que eu vou pagar tudo? Por que isso é importante? Imagina que você financiou em 60 vezes e pagou 55. Você tem 5 parcelas apenas. Às vezes vale a pena você fazer uma movimentação, você entender isso para você não perder tudo que você construiu. Às vezes vale a pena você pagar no período correto, porque talvez esse veículo ele é fonte de receita para a sua empresa. Então, são várias as considerações que você tem que fazer e o direito ele acaba te oportunizando isso. O direito a purgar a mora, ele te oportuniza várias situações como essa. Então, você já sabe que você tem que pagar isso, mas, Valdeci, vamos lá. O que eu não tenho que pagar? Pelo menos nesse momento de purgar a mora.
Custas processuais, elas não estão englobadas. Eu não estou falando que você não vai ter que pagar isso, mas eu estou falando que para purgar a mora, para exercitar esse direito seu, você não precisa efetivamente pagar esses valores. Então, Valdeci, eu tenho dinheiro contado dessas questões que você colocou, que o banco está me cobrando, eu vou pagar isso, depois eu discuto o restante. Exatamente. Tudo para você poder reaver nesse período o seu veículo. Outra coisa, os honorários de sucumbência. O que são os honorários de sucumbência? São os honorários que você paga para a parte que venceu. A parte que sucumbiu, a parte que perdeu, paga para a parte que perdeu. No caso aqui, os honorários do advogado do banco. Valdeci, então você quer me dizer que eu não preciso pagar os honorários do advogado do banco nesse momento para purgar a mora? Exatamente isso que a lei fala. Parcelas vencidas e vincendas e os seus encargos. Outra coisa, questões aqui que eu falei envolvendo a gratuidade da justiça. Nesse caso, você vai estar pagando os emolumentos. Então, você pode solicitar a isenção dessas custas processuais na sua defesa técnica. Por quê? Porque se no final das contas você for condenado e o juiz conceder a gratuidade da justiça, você é isento disso aqui, você é isento disso aqui. Olha a importância de você contar com profissionais fazendo toda a avaliação do seu caso e propondo uma defesa técnica estratégica. Então, eu estou deixando o link aqui, se você está numa situação dessa, não deixe de pelo menos colher informação. Já traz muita informação de qualidade aqui nos nossos vídeos, então vale a pena você também verificar esses pontos e entender a importância, já falei aqui especificamente das defesas técnicas que devem ser realizadas, então a defesa técnica ela pode te dar esse benefício, porque senão você vai ter que, no final das contas, perder o carro, ficar devendo para o banco, pagar custa processual, pagar honorário para o advogado, vai ficar com uma enxurrada de dívida aí que vai prejudicar você retomar a sua vida. E aí, no outro ponto, deixa eu até voltar aqui para mudar a câmera de lugar, que legal, ó, consigo mudar aqui. Como que eu realizo o pagamento? Então, a gente precisa ter algumas cautelas na hora que você vai realizar o pagamento. Vou até mudar a setinha de cor aqui, ó. Vou botar vermelho. Quando você vai realizar o pagamento, você tem que tomar alguns cuidados. Primeiro que você vai pagar dentro do processo. O juiz vai determinar ali o depósito judicial, você pode efetivar. Óbvio que você pode pagar numa via de acordo com a instituição financeira, por uma conta que ele indicar, pode. Mas, via de regra, se você quiser exercitar isso e não depender da parte contrária, você deposita de forma judicial, e aí quando você vai depositar de forma judicial é aberta, geralmente abre-se uma conta vinculada ao processo e a partir disso você realiza o depósito judicial para você poder efetivar o pagamento, purgar a mora e recuperar o seu veículo. Então, esse é um ponto que você tem que ficar atento, mas além de você depositar, você tem que vir no processo e comprovar que realizou o pagamento, comprovar ali que houve a purgação da mora, que você exercitou esse direito para quê? Para o juiz analisar se houve o pagamento da forma correta e determinar aqui a devolução do veículo. Em muitos casos, a gente tem a purgação da mora sendo realizada, o juiz determinando a devolução do veículo e o banco se mantendo inerte. Aí, em muitos casos, o juiz determina a aplicação de uma multa até o banco comprovar. Se o banco não comprovar e não conseguir devolver, porque às vezes ele é apressado, já leiloa o veículo, esse veículo aqui, o fato de ele não conseguir te devolver esse veículo, ele tem que remunerar, ele tem que pagar você dentro ali de uma multa que é estabelecida, que é prevista no próprio Decreto-Lei 911. Então, aqui, pessoal, tem que chamar a atenção para vocês para alguns cuidados que vocês têm que tomar na hora de realizar o pagamento. Ah, Valdeci, como assim eu tenho que tomar cuidado? Principalmente se o pagamento for fora de uma conta judicial, de um depósito judicial. Por quê? Porque você pode cair num golpe. Você pode achar que está fazendo um acordo para o banco, fazer um pagamento fora de um depósito judicial e acabar pagando a um terceiro, a um golpista, a um estelionatário. E aí você vai ficar sem o dinheiro de purgar mora e sem o seu carro porque você caiu em um golpe. E aí outro ponto que você tem que tomar muito cuidado é a atenção ao prazo. Não fica esperando aqui, ó, o boleto do banco. Isso aqui é uma dica prática de quem está na labuta há 13 anos. Se você ficar esperando passar o prazo e não comprovar que efetivamente você tinha negociado com o banco,
acabou, o direito não socorre aos que dormem. Então, se o banco não está enviando, aciona o advogado para ele efetivar o pagamento via depósito judicial e aí se certifica de que tudo está correto, de que os dados estão vinculados àquele processo de busca e apreensão para você pagar da forma correta e ver o seu direito sendo exercitado e o seu veículo sendo devolvido. Então, nesse ponto, eu quero chamar a atenção a importância de você ter um auxílio jurídico. Olha, estou te falando tudo aqui, só que de você seguir isso, você já vai saber como que você vai se portar dentro de um processo de busca e apreensão, e aí você vai lembrar que o Valdeci te falou isso no vídeo dele no YouTube. Isso vai salvar a sua vida sem você gastar dinheiro. Agora, se você está com receio, se você não consegue fazer isso, se está com uma preocupação de fazer isso da forma errada, você pode contar com o auxílio jurídico. Já estou deixando um link aqui do WhatsApp para você falar com os maiores especialistas do país, os profissionais da VR Advogados, você vai falar comigo, vai falar com um dos nossos especialistas. Por quê? Além de você exercitar esse direito da forma correta, o especialista vai analisar todo o processo, vai verificar possíveis irregularidades que visam você recuperar o veículo também, mesmo exercitando esse direito, que visam verificar irregularidades tanto no processo, na parte de notificação, na parte das documentações que são exigidas pela lei, mas também nas irregularidades do contrato. Para quê? Para você receber uma orientação estratégica, onde você pode reduzir os valores que você está pagando, você pode reduzir o valor do saldo devedor, onde você vai poder contestar, porque você vai ter a possibilidade de reverter aquela liminar. Então, essa orientação estratégica é um diferencial até para você ter ali um proveito econômico, um resultado financeiro muito maior do que você fazendo de forma autônoma, sozinho. Por quê? Você vai garantir que tudo vai ser realizado da forma correta, você vai garantir que todos os pontos que devem ser observados serão observados, você vai garantir que os procedimentos são os corretos, você vai ter a garantia técnica de um profissional de um escritório que está há 13 anos nessa atuação e vai ter uma proteção integral aos seus direitos. Absolutamente todos os seus direitos serão preservados durante o processo, antes do processo, durante o processo e pós o processo. Porque se for necessário ajuizar alguma medida extra esse processo de busca e apreensão, um profissional técnico gabaritado vai conseguir fazer isso com você e aí isso vai te promover algumas alternativas a esse direito de purgar mora, porque a gente sabe que é pesado. Você pagar as parcelas que já venceram, você pagar as parcelas que ainda vão vencer, e todos os seus encargos com multa, juros, é algo pesado e muitas vezes a gente não tem essa possibilidade. Então, você verificar a notificação, verificar se houve alguma irregularidade, você questionar a notificação, você apresentar uma revisão contratual em um outro processo, analisando possíveis irregularidades naquela constituição da mora, vai possibilitar você fazer uma negociação e uma renegociação do saldo devedor com uma liquidação que pode chegar, às vezes, em mais de 90%. Imagina você devendo um financiamento e conseguir, dentro de uma negociação estratégica, reduzir 70%, 80% desse valor que você deve, você liquidar, quitar o seu financiamento, além de resolver todos esses problemas. Isso é possível dentro de uma orientação técnica estratégica, e aí, a partir disso, você consegue também contestar a ação apresentando a defesa técnica correta e apontando possíveis irregularidades. Então, é muito importante que você tenha atenção a esses pontos, porque isso pode colocar você num outro panorama, pode colocar você, te dar uma vantagem, como também pode, na sua falta, te dar um prejuízo muito grande. Então, faça uma avaliação, considera todos esses passos que a gente colocou, faça uma avaliação da sua situação, da sua capacidade financeira, das opções que você tem. Ah, Valdeci, eu não tenho dinheiro, não consigo contratar VR Advogados, o honorário não cabe no meu orçamento. Faz uma pontuação de tudo que a gente conversou nesse vídeo, que vai te ajudar demais, vai te entregar uma solução, vai te entregar uma luz. E aí, se você tiver a possibilidade, aí sim busca um profissional como nós da VR Advogados, profissionais técnicos, que vão poder verificar todos os pontos. Fato é que
você não pode deixar de agir rapidamente, porque senão esse seu direito vai perecer, você vai perder esse direito de purgar a mora, você não vai conseguir decisões rápidas para a manutenção do veículo com você, combater tudo que você tem que combater, porque afinal de contas, a partir do momento que o veículo foi apreendido, você tem prazos para realizar as defesas técnicas, e esses prazos passarem, você não vai conseguir se defender da forma correta, e tudo que o banco colocar dentro do processo vai ser tido como verdade e você vai ficar com um prejuízo muito grande, como eu coloquei aqui. Então é isso que você está fazendo, é da forma correta, você está se mantendo informado, você está recebendo todas as informações que vão te dar condições de tomar a melhor decisão, e eu espero que esse vídeo tenha feito muito sentido para você. Bota nos comentários aqui, faço questão de ler os comentários e responder. Espero que esse vídeo tenha te ajudado, tenha te dado uma luz para você poder saber o que você vai fazer nos próximos passos, evitar eventuais prejuízos que a instituição financeira pode provocar para você, te dar uma luz na decisão a ser tomada, porque é um momento muito delicado da nossa vida, é um momento que gera alguns constrangimentos, e eu quero aqui, espero que eu tenha contribuído com você. Então, se fez sentido esse vídeo para você, clica aqui, dá um like, fortalece esse nosso trabalho. A gente quer promover a redução do endividamento e a gente faz através disso, de educação jurídico-financeira de fácil acesso. Por isso também nós lançamos o maior portal de educação jurídico-financeira da América Latina. Se você ainda não conhece, acessa www.vradvogados.com.br, vradvogados.com.br. Deixei um link aqui na descrição. Lá nós temos milhares de conteúdos tutoriais, livros digitais, vídeos, tudo para você saber dos seus direitos e saber como manusear o seu dinheiro, porque a gente acredita que se a gente sabe dos nossos direitos e a gente sabe manusear, ter todo esse traquejo com as nossas finanças, a nossa vida vai ter muito mais qualidade e ajuda a gente nessa visão de construção de Brasil que a gente tem, com um endividamento muito menor, porque hoje 70% das famílias brasileiras estão endividadas e a gente não quer que esse panorama aumente e prejudique a sua qualidade de vida. Então, olha só, clica no sininho, se inscreve no canal, a gente se vê no próximo vídeo, conta sempre com a VR Banco. Aqui não, hein?